Boa noite. É um prazer estar aqui. Para mim na verdade, para mim novamente, né? Ontem estava pregando também, tive o prazer, o privilégio de pregar para os casais desta igreja, mas sempre que eu estou aqui eu também fico um pouco triste, porque se eu estou aqui, geralmente o nosso pastor não está bem, né? Está doente. Então, como o Renato lembrou bem, vamos orar por ele e pela sua saúde, para que ele fique bem também e possa voltar aqui para este púlpito. Enquanto isso, vou poder aqui trazer a palavra de Deus para os irmãos. Antes disso, vamos orar, lembrar do pastor Mauro também, do tempo que teremos agora à noite. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pela grande bênção que o Senhor nos dá de chegarmos aqui até a Tua igreja. Nós, de fato, nos reunimos como Tua igreja, Senhor, para adorarmos a Ti. Obrigado pelos cânticos que cantamos, pela adoração cantada, como o Renato coloca, e agradecemos porque o Senhor enche o nosso coração de alegria com esses cânticos. Obrigado também, Senhor, por sermos Tua igreja e podermos cantar a Ti. Pedimos pela Tua palavra, que será pregada agora. Pedimos também pelo pastor Mauro, pastor de pregação e ensino desta igreja. O Senhor cuide da sua saúde, que o restabeleça, faça voltar aqui para este púlpito. E pedimos especificamente por este momento agora. A Tua palavra, ó Deus, ela tem o poder de transformar os nossos corações. O Teu Santo Espírito trabalha através dela, Senhor, dentro de nós. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha a abrir o nosso coração, a nos fazer atentos e com a mente e o coração voltados para a Tua maravilhosa palavra. E é em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, sobre quem nós pregaremos hoje também e que nós a Ti pedimos. Amém. Hoje à noite eu vou falar sobre um instrumento que certamente você já usou hoje. Alguns usaram mais, outros menos, mas certamente você usou. Hoje, Dia dos Pais especificamente, você inclusive deve ter usado esse instrumento para elogiar pessoas, né? Para elogiar o seu pai e outros pais também. Mas às vezes nós usamos esse instrumento de uma forma não tão boa assim. Você já deve saber do que eu estou falando, né? Tem um texto na Bíblia especificamente falando sobre a nossa língua, esse órgão tão poderoso que pode fazer tanta coisa e pode fazer de uma forma tão grande também. E nós vamos tratar sobre esse instrumento que Deus colocou nos nossos corpos e como nós podemos usá-lo também para a glória dele. Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de Tiago, no capítulo 3. Quando eu estava estudando para esse texto, eu li um comentarista que falou que tinha uma certa irmã de uma congregação lá que tinha uma grave dificuldade com o pecado da fofoca. E ela costumava ficar, né, sempre a par de tudo que estava acontecendo, para meio que falar para todo mundo logo, o mais rápido possível. Era quase relações públicas da igreja, mas às vezes demais, né? E às vezes chegava a magoar pessoas, porque falava coisas que não era para falar, e ela costumava fazer isso várias e várias vezes. E um dia ela chegou no gabinete do pastor e disse: pastor, estou arrependida, tenho um pecado sobre isso, sobre a fofoca. Cheguei até a falar mal do senhor, mas já pedi perdão a Deus. E aquela situação toda, né? E ela disse: mas eu quero me arrepender. E aquele pastor já tinha ouvido aquela história algumas vezes, inclusive dela, né?
Aí ele disse: o que você quer fazer sobre isso, já que você quer se arrepender? Aí ela disse: eu quero, pastor, eu quero colocar a minha língua no altar. Aí ele disse: é porque o altar aqui da igreja não é muito grande, não vai caber não, né? Não vai caber a sua língua, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de controlar a nossa língua, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O texto de Tiago, ele é muito claro sobre algo aqui que a gente pode falar. O texto de Tiago coloca que a língua tem um grande poder. E a gente não pode sair daqui hoje à noite esquecendo disso. A língua tem um poder enorme, um poder muito grande, um poder de fazer muita coisa. E ela tem um poder sobre várias áreas da nossa vida. Na verdade, se a gente quisesse somente resumir esse texto, a gente diria: a língua tem um grande poder. Mas, entrando em alguns detalhes, a gente pode perceber que a língua tem um grande poder sobre alguns elementos da nossa vida. E o primeiro elemento da nossa vida, a primeira área da nossa vida em que a língua mostra um grande poder é com relação ao nosso ensino. É interessante o nosso irmão Tiago colocar aqui que muitos de vocês, ele diz, não queiram ser mestres, não queiram ser professores. Parece que aqueles para quem ele estava pregando estavam um pouco se iludindo com o prestígio que o mestre, que o professor tinha naquela congregação ou até mesmo naquela sociedade. E aquelas pessoas, talvez só por essa razão, estavam querendo: olha, eu também quero ser professor, eu também quero ficar nessa posição. E Tiago diz: não queiram vocês ser mestres. É como se eu imagino que tem muita gente aqui querendo ser mestre e não vai dar certo isso aqui. Vocês estão querendo talvez ir pela razão errada. Então eu vou dar para você uma razão para você não ser mestre. Eu lembro de uma vez um pastor que estava em uma aula e ele disse que ele era responsável por uma disciplina no seminário que era uma disciplina sobre vocação, né? E era uma disciplina que ficava no primeiro semestre do seminário. E ele disse, esse pastor, que a função dele, que ele entendia, que a função dele naquela disciplina era tirar o maior número de alunos do seminário.
E você ouvindo assim, né, você fica, né, poxa, tirar alguém. Pois é, mas o propósito dele era tirar aqueles que estavam ali pelas razões erradas. Então o Tiago está fazendo isso aqui. Se você quer ser professor, se você quer ser um mestre pela razão errada, então não seja. Sabe por quê? Porque o mestre, o professor, ele tem muito mais probabilidade de errar. Então vocês todos aqui estão me ouvindo, né? E quem desse espaço aqui tem a maior probabilidade de fazer mais coisa errada? Eu acho que sou eu, né? Essa é uma situação um tanto difícil, porque vocês todos estão só ouvindo, e eu sou quem estou falando, e eu ainda vou falar por muito tempo, viu, pessoal? E durante todo esse tempo que eu vou falar, já pensou a probabilidade que eu tenho de falar alguma coisa errada? Por exemplo, uma piada sem graça, como eu fiz no começo, né? Não deu certo. Então, pode ser. Vocês não vão ter o perigo de falar uma piada sem graça até o final desse sermão, porque só vai ser eu quem vai estar falando aqui, né? Então, é por isso que o nosso texto diz: não queiram ser mestres. Porque se você for ser mestre, você vai falar muito, você vai usar muito a sua língua. E a probabilidade de você cair é muito maior. Vocês vão receber maior juízo. A língua tem um poder muito grande sobre o nosso ensino, porque quando você ensina, as pessoas vão notar aquilo que você ensina. É por isso que é tão difícil vir aqui à frente. A dificuldade de estar aqui falando, ela é enorme, porque eu sei que quando eu estou falando aqui, eu vou ter que falar algo que é sincero. Talvez se fosse uma aula de qualquer outra disciplina, não teria um peso tão grande, mas uma pregação tem um peso muito grande, porque eu estou falando para vocês, e isso precisa ser sincero, isso precisa vir do meu coração. E talvez você ouça isso e pense assim: ainda bem então que eu não sou mestre, ainda bem então que eu não sou professor, porque aqui está dizendo que eles vão receber maior juízo, Deus vai cobrar mais desses. Ora, eles estão falando mais, então Deus vai cobrar mais deles. Como diz no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. As nossas falhas vão acontecer. Mas o ponto é que no final das contas, todos nós somos alguma espécie de mestre, ou de professor, ou professora. Talvez não numa categoria direta, talvez não nessa especificidade de alguém que vai lá e tem um quadro e escreve, mas se você tem filhos, seus filhos são seus alunos. Qualquer pessoa a quem você influencia diretamente são, de uma certa forma, seus alunos. Eles estão olhando para você, eles estão esperando para ver o que você fala, se isso condiz com o que você vive. Então, no final das contas, todo cristão que precisa, no final das contas, testemunhar do Evangelho, também se torna alguém que ensina. Então, essa mensagem, ela serve para todos nós. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque há pessoas que vão nos seguir. Há pessoas que vão se inspirar em nós, querendo ou não. Ainda mais nessa época que a gente vive, em que tudo está conectado, em que as redes sociais estão aí, e a gente tem que controlar a língua, e às vezes tem que controlar os dedos também, né? Para saber o que vai digitar, o que vai publicar, o que vai postar. Às vezes a gente precisa disso, segurar a nossa língua, porque tem pessoas que estão olhando para nós. E às vezes, ouçam aqui o que eu estou falando, às vezes a sua atitude, ela acaba por legitimar uma outra atitude de uma outra pessoa. Deixa eu colocar isso de uma forma mais concreta. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você faz pela sua liberdade cristã, porque você acha que está ok você fazer aquilo. E eu nem vou citar exemplos aqui,
porque a nossa liberdade cristã nos dá alguns direcionamentos. Mas alguma música que você ouve, alguma prática que você tem, enfim, dependendo daquilo que você faz, e as outras pessoas veem você fazendo, você dizendo que você faz aquilo legitima, ou seja, outra pessoa vai olhar e vai dizer: fulano de tal faz, ele é crente, ela é crente, ela vai para a igreja, ele ainda dá aula na escola dominical, ele é um pastor, então se eles fazem isso, então está ok, vou fazer também. No final das contas, nós temos uma grande responsabilidade por aquilo que a gente deixa as outras pessoas saberem. Por essa razão aqui de Tiago, porque nós vamos ser cobrados. Há um juízo de fato de Deus sobre nós por aquilo que a gente vai prestar contas a Ele pela nossa posição. E todos nós, no final das contas também, nós influenciamos algumas pessoas. Talvez não sejam dezenas de pessoas, mas algumas pessoas certamente você influencia. E você, como um cristão verdadeiro, você precisa pensar: as minhas palavras, elas vão influenciar pessoas. Elas têm um poder de, inclusive, mudar vidas. A gente vai falar mais sobre isso. Ainda no versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. É interessante ele colocar: se alguém não tropeça no falar. A Bíblia fala muitas vezes sobre o fato de que nós precisamos reter a nossa língua, segurar a nossa língua. E o princípio é simples. Eu lembro que quando eu estava me preparando para fazer a redação, do vestibular, os professores sempre falavam, se tinha 30 linhas que você podia escrever e o mínimo era 25, os professores sempre diziam: escreva uma redação de 25 linhas. Não vale escrever de 30 não, porque se você escreve uma redação de 26 linhas, você tem uma linha a mais para escrever alguma coisa errada, A nossa vida é basicamente assim. Às vezes o nosso falar, ele podia ter só 10 linhas, Mas aí a gente usa 50 linhas. A gente fala muito, geralmente mais do que a gente deveria. Então, o texto de Tiago nos faz lembrar aqui que a língua tem um grande poder sobre o nosso ensino. Aquilo que você fala tem um grande poder sobre a vida das pessoas. Especialmente se esse seu falar, ele vem ou não com um exemplo correto, positivo. Tem um jargão que as pessoas dizem, que o exemplo arrasta, e as pessoas continuam repetindo isso, mas no final das contas é uma verdade, realmente. Se você ensina, e aquilo que você ensina está cheio da sua vida, certamente esse ensino tem um grande poder. Um grande poder. Mas se você ensina, se você fala para as pessoas, e aquilo que você fala não condiz com aquilo que você vive, isso também tem um grande poder, mas é um poder destrutivo. É um poder que acaba tirando a legitimidade do próprio Evangelho. Essa pessoa está ensinando o Evangelho, ela diz que é uma pessoa que crê em Deus, mas segue uma vida que não corresponde com as suas atitudes, com as suas palavras, enfim. E aí Tiago nos faz chamar a atenção para que nós, para a dificuldade que nós temos de segurar aquilo que a gente fala por conta desse exemplo. Eu tenho uma situação, uma vez eu estava em uma pizzaria e eu lembro de daquelas pessoas que vendiam, nunca mais vi isso, vendiam poesias, Chegava no restaurante ou em algum lugar e tinha uma poesia, ela vendia porque era para ajudar as pessoas que iam nos hospitais e iam lá, se vestiam de palhaço e tal, iam lá nos hospitais, alegrar as pessoas, enfim.
e tinha um desses, e ele estava vestido de palhaço. Eu cheguei a conversar com ele, né, entender como é que era aquilo, comprei uma daquelas poesias e tal, e aí ele me contou a história dele. Ele disse que ele tinha um amor por ajudar as pessoas, um amor por ajudar as pessoas que estavam nos hospitais, principalmente aquelas que não tinham ninguém para visitá-las. E aí ele chegava lá e se vestia de palhaço e fazia aquelas pessoas rirem e tudo isso. E eu cheguei a perguntar, mas e você é daqui mesmo? Ele disse, não, eu sou de um outro estado. Ah, entendi, então você veio com a sua família para cá? Ele disse, não, eu deixei minha família lá, eu tenho um filho, tenho saudade dele e tudo, mas eu deixei agora para viver isso. Eu fiquei pensando, de repente, esse senhor que se veste de palhaço, ele está indo ajudar pessoas que não tem quem as visite, mas ele deixou uma família para fazer isso. Então qual é o sentido disso? Qual é o sentido de ele fazer pessoas rirem que estão lá nos hospitais e deixar uma família para fazer isso? Enfim, às vezes a gente acaba seguindo por escolhas que são muito contraditórias, segundo aquilo que a gente crê, segundo aquilo que a gente de fato acredita. Mas o texto de Tiago nos diz que nós precisamos refrear a nossa língua, porque ela refreia todo o nosso corpo. Ela tem um grande poder sobre aquilo que a gente ensina. As pessoas estão olhando para nós, às vezes elas estão esperando o que a gente vai fazer, esperando ver o que a gente vai fazer. Exatamente por essa razão, por a língua ter um grande poder sobre aquilo que a gente ensina, a gente precisa saber segurá-la. Veja no versículo 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O texto aqui começa agora a mostrar que o poder que a língua tem, não só sobre o nosso ensino, mas o poder que ela tem também sobre o caminho em que a gente segue. A nossa língua, o nosso falar, o nosso discurso, ele tem um poder para nos levar para alguns lugares. Na verdade, nós somos movidos por isso. As nossas palavras, elas nos levam, têm esse poder de nos dirigir. E ele faz essa comparação sobre o freio do cavalo. Um cavalo tão forte, com tanta força, e um freio, você puxa ali e ele para. E um navio grande, um pequeno leme que leva esse navio, exatamente. Às vezes, a nossa língua, ela muda o nosso destino. Ela muda a nossa vida, o caminho para onde a gente estava indo. Por algumas escolhas que a gente faz, por um sim ou um não que você deu na hora certa ou errada, aquilo vai levar você para um caminho diferente. Olha o poder que a língua tem. A sua língua pode mudar o destino de outra pessoa. De repente, uma pessoa que estava precisando de uma certa ajuda, de um certo consolo, e você naquele dia, de uma forma insensata, de uma forma insensível, sem querer saber como ela estava, você soltou mais uma palavra de julgamento, de juízo sobre ela. Possivelmente você tenha destruído o dia de alguém e mudou o destino dela de uma certa forma. Esse é o poder que a língua tem. A língua tem o poder também, a Bíblia fala, de uma palavra de consolo, como maçãs de ouro em bandejas de prata. O texto de Provérbios diz, é a palavra no seu tempo. Às vezes, essa mesma pessoa está num momento difícil da vida, e a última coisa que ela precisa é de alguém para julgá-la diretamente, e você traz uma palavra de consolo, você traz uma palavra de encorajamento, e isso transforma o dia daquela pessoa. Que tal a gente tentar fazer isso? Porque a língua tem esse poder. É um poder grandioso que Deus nos dá a partir disso. O poder de mudar
o destino de uma certa forma. É claro que Deus tem poder sobre tudo e que Ele é soberano sobre tudo, mas Deus tem os seus meios, e os meios, um dos meios que Deus utilizou para encorajar a vida de pessoas, para direcionar a vida de pessoas, é a língua que Ele nos deu. E como é que eu vou fazer então para usar as palavras corretas na hora correta? Bom, a resposta óbvia seria: se encha de boas palavras. Na verdade, melhor dizendo, se encha da boa palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a palavra tem que habitar em nós, ela tem que ser familiar a nós, nesse sentido. E o que a palavra de Deus quer dizer com isso? É que quando você está falando, no seu discurso, a Bíblia não deveria ser uma surpresa para as pessoas quando elas ouvirem você falando. Tem gente que quando cita a Bíblia, você leva um susto. Não estava esperando que alguém falasse a Bíblia, você falasse a Bíblia nesse momento. Porque geralmente é uma pessoa que não está falando sempre sobre aquilo, ela está falando de outras coisas. Tem gente, inclusive, que quando cita a Bíblia, você fica com medo, né? Tem um pessoal aí na política que quando... Eu já tenho medo, o cara puxa a Bíblia lá no discurso político, geralmente não dá certo. Geralmente. Porque a Bíblia não habita naquela pessoa. Ela vai citar e vai dar errado. Geralmente funciona assim. Mas para o cristão verdadeiro, não deveria ser assim. A Bíblia ela deve habitar em nós. Deve ser familiar a nós, para que quando as pessoas, na verdade, chegassem a nós, elas, na verdade, já esperassem a palavra de Deus, elas já esperassem um texto bíblico, ou um conselho que partisse da palavra de Deus, para ajudá-lo, porque a Bíblia tem esse poder, irmãos. E dentro da nossa língua, esse instrumento tão poderoso, a gente pode usar então para transformar vidas, para mudar o destino das pessoas. Às vezes o destino é eterno, porque Deus pode usar a sua língua para você levar o evangelho para alguém, e essa pessoa ser salva. A língua tem um grande poder sobre o nosso destino, sobre o caminho para onde a gente vai. Nós poderíamos tomar a nossa língua e fazer grandes coisas com ela. A língua também tem um grande poder sobre a realidade, sobre a forma como nós percebemos a realidade. Vamos aqui para o texto do versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. A língua, ela tem o poder de, às vezes, transformar a realidade. Como assim? Às vezes, o que aconteceu não foi tão grande assim, mas a pessoa, na hora de narrar aquilo, dependendo da pessoa, ela consegue fazer daquilo algo muito maior. Eu conheci uma pessoa que, quando ela começava a falar, começava a contar uma história, eu já sabia que eu tinha que dividir por 3 aquela história. Não sei se você já conheceu assim, mas eu já conheci alguém assim. Ela começava a falar, se ela falasse que tinha 300 pessoas, eu já sabia que era de 100 para baixo. Se ela falasse que era 30 mil reais, alguma coisa, eu sabia que era de 10 mil para baixo. Tinha que fazer uma divisão. Geralmente era uma divisão, quando você averiguava, era isso mesmo. Podia dividir por 3, que era mais ou menos aquilo. Ela falava de um jeito assim, muito impressionável. E a língua tem esse poder de se gabar, muitas vezes, de se colocar como uma grande coisa. Ou às vezes o contrário. Às vezes foi uma coisa muito grande, só que é uma coisa ruim. Aí a pessoa vai falar daquilo, aí ela dá uma
diminuída. Às vezes o nosso erro, o nosso pecado, ele é muito ultrajante para nós, ele é muito vergonhoso. Eu vou falar dele então de uma forma um pouco mais atenuada, um pouco mais leve. Senhor, foi um erro, foi um deslize, foi algo que eu não deveria ter feito. Ok, mas que tal chamar o pecado pelo nome e sobrenome dele? Senhor, o que eu fiz foi isso. Eu usei essa palavra com essa pessoa nessa hora. Não deveria, Senhor. Que tal a gente usar a nossa língua para trazer a realidade do jeito que ela é de fato? Não aumentar aquilo que é pequeno e nem diminuir aquilo que é grande. Porque a língua, ela se gaba de grandes coisas. Ela tem um poder sobre a realidade da forma como nós percebemos. Tem gente que fala tanto sobre uma realidade que não existe que ela começa a acreditar nisso. O texto de Provérbios tem um provérbio que diz isso. Aquilo que uma pessoa acredita que é, ela é. No sentido de que a pessoa acabou acreditando tanto naquilo que ela falava que aquilo se torna realidade para ela. Eu lembro, minha época de colégio, tinha uma colega de sala que a gente sabia o lugar para onde ela dizia que ia ter viajado nas férias. Era a novela que estava acontecendo. Então, se a novela era no Marrocos, ela dizia que tinha viajado para o Marrocos. Se era uma novela no Egito, ela dizia que tinha ido para o Egito. Ela acreditava, ela falava nisso de uma forma assim, talvez fosse de fato algum problema, né, que ela tivesse e tal. Mas ela acreditava naquilo. A língua tem esse poder de moldar muitas vezes a realidade. Às vezes, de tanto a gente falar daquilo, a gente começa a acreditar naquilo. E de uma certa forma, irmãos, eu acho que às vezes a gente tem algum medo sobre essa questão do poder que a palavra tem, né? E de fato isso tem sido mal utilizado, né? Inclusive pessoas que dizem pregar a palavra de Deus, que você tem que deixar de falar coisa ruim, porque senão essas coisas ruins elas vão acontecer porque você está falando, e não é bem isso não é disso que eu estou falando não. Eu estou falando de que às vezes a gente começa a acreditar naquilo de fato. Às vezes você começa a acreditar tanto na sua própria culpa. Agora eu vou levar para um outro lado. Às vezes você começa a acreditar tanto na sua própria culpa, e sem acreditar no poder que o Evangelho tem, no poder da morte de Cristo e da sua ressurreição. E depois de tanto você pensar nisso e falar sobre isso, você pode começar a acreditar que você não é perdoado. Começar a acreditar que de fato aquilo é um pecado grandioso demais para Deus lhe perdoar. Porque a língua tem esse poder de mudar a realidade da forma como nós percebemos. Versículo 5 ainda: veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Como falei, a língua com esse poder de transformar a realidade como nós percebemos. A língua tem esse poder de transformar a realidade sobre a vida de outras pessoas. Às vezes a forma como a gente fala, também a gente poderia abrir o livro de Provérbios e citar vários provérbios aqui falando sobre a língua, mas um deles que fala que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ontem a gente estava falando para os casais de como as provações e as crises, elas acabam nos amadurecendo, e de como esse amadurecimento que o casamento vai trazendo com os anos, ele acaba nos fazendo entender quais são as palavras, qual é o jeito, quais são as formas de falar que a outra pessoa não suporta. E você tem a capacidade na sua língua
de fazer o outro ficar irado ou não. Você tem noção do poder que é isso? É o que o texto está dizendo. É como você ter uma fagulha que vai incendiar uma floresta inteira. Porque tem briga que é um incêndio inteiro, né? Tem discussão que toma todo o prédio, toda a casa. E você já pensou que você poderia ter evitado isso com a sua língua? Porque aquela palavrinha que você sabia que não precisava ter utilizado, mas você utilizou naquela hora, daquele jeito que você sabia que ia gerar aquilo. E você colocou em chama toda uma floresta, pelo poder da sua língua. É interessante o texto aqui, porque ele começa a falar sobre domar, né? E agora ele retoma esse tema. No versículo 7 diz: pois toda espécie de aves, de répteis e de seres marinhos se domam, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É impressionante o texto falar isso, porque a gente de fato se impressiona com como as pessoas conseguem domar certos tipos de animais, um leão, uma cobra, um inseto às vezes, né? De todo jeito aí. E animais marinhos, né? Aquelas baleias, golfinhos lá que as pessoas conseguem domar e fazer com que eles façam o que elas querem. É impressionante o poder que o homem tem sobre a natureza para fazer esse tipo de coisa. E eu fico pensando nesse texto e lembrando do poder de fato, o poderio que a inteligência humana, que a nossa cabeça consegue gerar de tecnologia, gerar de soluções, enfim. Mas ainda não criaram um aplicativo, né, um dispositivo que dome a nossa vida. Ainda não inventaram. O homem, com toda a sua inteligência, ainda não conseguiu evitar que as pessoas usem a língua de uma forma ruim. Porque não dá para fazer isso se não for pelo poder do Espírito Santo. Você não vai conseguir domar a sua língua sozinho. Você pode ser independente aí do seu expertise, independente do quanto você tenha estudado a sua área, do quanto você seja bom naquilo que você faz, independente disso, a sua língua, ela não pode ser domada se não for através do poder do Espírito Santo, transformando a sua vida. Ontem, ainda falando sobre ontem, porque a gente falou de Tiago ontem também nos casais, o texto de Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom, ele vem do alto, não se engane. O texto lá diz: qualquer coisa boa que venha na sua vida, meu irmão e minha irmã, só vem através de Deus e não de nós mesmos. Então não fique tentando conseguir soluções para a forma como você fala com as pessoas, ou como as pessoas falam com você, ou como você reage a isso em você mesmo, em você mesma. Não adianta. Isso só vem através do poder de Deus, do seu poder, o poder do Espírito Santo sobre nós, para nos transformar. Independente do poder que essa pessoa tenha. Às vezes me impressiona que pessoas poderosíssimas, que têm poder sobre grandes empresas, diretores de grandes empresas, mas que têm uma família destruída. Estou dizendo que se ele é diretor de uma grande empresa, ele não vai poder ter uma boa família. Não é disso que eu estou falando. As pessoas que têm um grande poder sobre outras pessoas, sobre os seus subordinados, mas que dentro de casa, essa pessoa não consegue ter uma grande influência, uma influência positiva.
É interessante porque mostra que essa pessoa, ela não vai conseguir domar a sua língua, por mais que ela tenha poder sobre outros, mas não consegue dominar a sua própria língua. E mais uma vez, geralmente porque dentro de casa as pessoas vão vê-la do jeito que ela é de fato, ela não vai poder colocar sua máscara e tudo isso. Enfim, eu quero chamar vocês para lembrar que a única pessoa que pode transformar a nossa língua, fazer as nossas palavras se tornarem mais doces, fazer com que a nossa argumentação, que aquilo que a gente fala, se torne um pouco mais leve para as outras pessoas, ou firme, mas um firme na hora certa, é só o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, transformando a nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Por essa razão, a nossa língua também pode ser transformada. A língua também tem um grande poder sobre o nosso caráter, sobre a forma como a gente segue a nossa vida. Veja aí no versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago está chamando a atenção para que um cristão seja maduro. Ele vai fazendo isso durante todo esse livro. E algo para o que Tiago chama a atenção é para que esse homem, essa mulher de Deus, seja uma pessoa íntegra, ou seja, uma pessoa que não tenha um ânimo dobre, que não tenha duas palavras, que não tenha uma palavra de um jeito, uma ação de outro. Enfim, ele vai mencionar essas questões. E agora ele diz, olha, com essa língua que você tem, você bendiz ao Senhor. Você vem aqui para a igreja, você adora a Deus, você diz graças a Deus pelo dia de hoje. Com essa língua que Deus lhe deu, você louva a Ele. Mas às vezes, com essa mesma língua que você utilizou aqui para adorar a Deus, para dizer que o Senhor é belo, que o Senhor é santo, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é Pai, como a gente cantou aqui hoje à noite, às vezes com essa mesma língua você faz alguém chorar. Às vezes com essa mesma língua você faz alguém sentir amargura. Às vezes a língua que manda, que diz que o céu é maravilhoso, é a língua que manda alguém para o inferno. Às vezes a língua que é utilizada para falar palavras belas é a língua que fala palavrões lá no trabalho. Às vezes a língua que é utilizada de uma forma tão terna com pessoas de quem se gosta, é a língua que é utilizada de uma forma má, de uma forma amargosa, com pessoas de quem não se gosta. Essa mesma língua que Deus nos deu, a gente usa para glorificá-lo, e às vezes, irmãos, a gente usa para amaldiçoar a Deus com aquilo que a gente fala. Você vai usar a sua língua, eu vou usar a minha língua durante essa semana aí. E o que você vai fazer com ela? Você vai escolher abençoar, bendizer a Deus? Ou você vai escolher amaldiçoar pessoas? A gente está nessa época, eu falei, das redes sociais e tudo isso. Eu já vi discussões na internet, discussões de teologia,
E a discussão de teologia ficou tão acalorada que os debatedores começaram a falar palavrões uns com os outros. Estão discutindo Bíblia usando palavrão? Como é que é isso? Perdeu o sentido, perdeu o propósito, mas às vezes fica desse jeito as nossas discussões. Talvez você não use palavrão, não sei, mas talvez você use palavras que façam doer, porque você sabe que vai doer, porque você acha que essa palavra que vai doer é o que vai transformar o coração do seu amigo, da sua esposa, do seu esposo. Não, mas agora ele vai ouvir é isso, e agora ele vai mudar por conta disso. Não vai. Não é a sua palavra dura só porque ela é dura que vai mudar outra pessoa. Estou dizendo aqui que não existe um momento de ser firme, às vezes a gente precisa ser, tem a hora para isso, mas Deus também doma a nossa língua para ser firme na hora certa. O ponto é, a gente precisa colocar a nossa língua sob o poder de Deus e não de nós mesmos. Porque a nossa língua tem poder sobre muita coisa. A gente falou aqui que a língua tem poder sobre o nosso ensino, ela legitima o nosso ensino, ela estraga o nosso ensino. A língua tem poder sobre o nosso destino, sobre o nosso caminho, sobre para onde nós vamos e para onde a gente leva as pessoas. A língua tem poder sobre a realidade como nós percebemos. Ela pode fazer coisas pequenas ficarem grandes e coisas grandes ficarem pequenas. E a gente falou também que a língua tem um grande poder sobre o nosso caráter, sobre aquilo que a gente fala e aquilo ser para abençoar, para bendizer o Senhor, para amaldiçoar pessoas que Ele mesmo criou. Como é que nós vamos usar a nossa língua? Deixa eu falar sobre como outra pessoa usou a sua língua. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele viu pessoas que estavam cansadas de tentarem acertar a sua própria vida, pessoas que estavam cansadas com um jugo pesado que estava sobre elas, porque elas não conseguiam fazer o que era certo por elas mesmas, e a lei não ajudava, porque elas só tentavam fazer o que era certo por si mesmas, e elas já estavam cansadas. Jesus disse para elas: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus usou palavras firmes e duras na hora certa, mas ele sabia ser manso e suave na hora certa. Aquela pessoa, ela não precisava mais de juízo sobre ela precisava de graça. E Jesus traz para aquelas pessoas: venham para mim, vinde a mim vocês que estão cansados. Às vezes a gente não sabe ler as pessoas e olhar para perceber qual é a palavra que eu vou entregar para ela agora. Jesus sabia fazer isso muito bem, irmãos, e a gente precisa aprender dele. Às vezes o filho já fez uma coisa errada, e a tristeza dele pelo que ele fez errado já é o suficiente, já é juízo suficiente. O que eu vou mais fazer? Eu tenho que perdoá-lo. Eu vou jogar toda a minha ira sobre o erro que ele cometeu, se ele já está triste porque sabe que cometeu algo errado? Às vezes, a nossa palavra ela tem que ser uma palavra de graça e não uma palavra de juízo, de lei. E eu sempre digo que eu preciso bater nessa tecla, porque a nossa tendência é o contrário sempre, é achar que a gente vai mudar as pessoas pela lei. Você não devia ter feito isso. E cadê a graça do Evangelho? Cadê o que vai transformar? Porque não vai ser só você mostrar que a pessoa fez errado que vai mudá-la, não. A lei, ela avulta o pecado, ela faz o pecado ficar do tamanho que ele é grande, ruim, mas só aí ela não vai fazer nada. Se você só fizer isso, a pessoa vai se revoltar, ou então ela vai se deprimir, transformar-se, é que ela não vai, só você mostrando o que ela fez de errado. Jesus disse: vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Deu uma palavra de graça na hora certa. Quando Jesus viu um homem que era um golpista, alguém que se aproveitava das pessoas, Jesus disse para esse homem:
desce depressa, convém ficar hoje na tua casa. Jesus falou para Zaqueu. Depois de ter visto que esse homem se arrependeu, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Jesus podia ter falado para Zaqueu: Zaqueu, você engana tanto as pessoas, Zaqueu. Você já tirou o dinheiro de tanta gente, Zaqueu. O que você está fazendo aí nessa árvore, Zaqueu? Quem foi que você enganou para estar aí, Zaqueu? Jesus podia ter falado isso, e Jesus não estaria errado se tivesse feito isso. Mas ao invés de fazer isso, Jesus disse: vou jantar com você. E Zaqueu foi salvo. Quando Jesus foi colocado em uma cruz, sem pecado, sem ato de injustiça, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Impressionante as palavras de Jesus. Em momentos tão difíceis, literalmente cruciais, ele usa palavras tão acertadas. Mas existem duas palavras que Jesus falou que mudou o destino da humanidade. Jesus falou: está consumado. Quando Jesus Cristo falou isso, ele está dizendo que ele pagou o peso da nossa culpa, o peso das palavras que nós usamos na hora errada, das nossas palavras de ira gratuita, das nossas palavras de maldição, das nossas palavras fora do contexto, fora do lugar. Jesus Cristo usou duas palavras, originalmente uma palavra, e ele falou isso para mostrar, não somente falou, mas cumpriu isso, pagou, consumou a sua obra para transformar a nossa língua, transformar o nosso destino. Eu quero lembrar a vocês que hoje eu chamei a atenção de vocês para um assunto muito difícil, que certamente vamos tropeçar essa semana, certamente nós vamos usar as nossas palavras de uma forma que talvez não seja mais correta, mas lembre-se da obra de Cristo naquela cruz. Pelo fato de ele ter morrido para nos transformar e transformar a nossa língua e perdoar as vezes que a gente falou palavras e usou palavras de uma forma que não glorificava a ele. Que essa seja a nossa esperança da nossa do que a gente vai fazer nessa semana e daí em diante. Que vamos usar essa língua, irmãos, para a glória de Deus. E usar a língua para a glória de Deus não é só cantar a Deus, é também, e de uma forma importante sim, claro, mas usar a língua para a glória de Deus é um consolo na hora certa, é uma palavra firme também na hora certa, mas é uma palavra de graça na hora certa também, que talvez esteja longe dos nossos lábios. O Senhor Jesus Cristo falou inclusive sobre isso. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de lei e de lei, a nossa língua, ela vai falar isso para as pessoas. A gente vai ser verborrágico e falar muito sobre a lei. Não faça, não faça, não faça, você está errado, isso e aquilo. Mas se o nosso coração está cheio da graça de Deus, está cheio do entendimento do Evangelho de Cristo, cheio da esperança que Ele nos dá de transformar a nossa língua, transformar o destino da nossa vida, então a sua língua vai estar cheia também desse Evangelho. E você vai sair por aí falando do Evangelho para as pessoas. Você vai sair por aí buscando oportunidades de ser uma bênção com as suas palavras. Vai querer conhecer mais da palavra de Deus e se encher mais da palavra de Deus, para quando alguém aparecer, você ter a palavra certa. Encha-se da graça de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e despeje isso sobre as pessoas. É disso, irmãos, que esse mundo precisa.
É disso que as pessoas precisam. Grandioso Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez e pedimos que o Senhor transforme a nossa língua para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa pelas vezes que usamos essa língua de uma forma errada. E pedimos, ó Deus, pelo Teu poder, o Senhor venha a nos ajudar a domar a nossa língua e que venhamos a usá-la para Te bendizer e não para amaldiçoar aqueles que foram feitos à Tua imagem. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.